Capítulo 116 Discurso de orientação. Dentro da Academia de Batalha Gastorix Main. Soverik e os outros dois passaram pelo portal e foram recebidos por um Automitrix. Eles foram examinados antes de entrar. Em seguida, eles tiraram suas roupas velhas que substituíram pelo uniforme da academia. E um pano de ajuste único feito de tecido elástico. O uniforme de Soverik é dourado com padrão de listras pretas. Litoris é branco com padrão de listras vermelhas. Gasters é roxo com um padrão de listras douradas. Os uniformes têm habilidades de autolimpeza e também são capazes de limpar o usuário. A inteligência artificial, que auxiliava nas operações da academia, havia sido informada de sua chegada pendente. Então enviou uma das embarcações para recebê-los. Daí o encontro com o Golem. Bem-vindos Gaster, Litoria e Soverik à academia principal Gastorix. Eu sou Sms 0 a 4, uma subrotina de Sms a 1. Você pode me chamar de Wendy. Ele os cumprimentou com uma voz andrógena. As máquinas ainda não têm a capacidade de usar um sentido divino. Eles tentaram permitir o senso divino para eles, mas a pesquisa foi considerada antiética, mesmo pelos padrões vagos do Conselho Racial sobre Pesquisa de Inovação. O sentido divino é uma função da alma e concedê-lo a uma máquina exigirá uma extensa pesquisa sobre almas que levará à colheita de almas. Um campo de pesquisa, como esse, não é diferente da necromancia, algo que é terrivelmente desaprovado. Mesmo o sucesso, sempre leva a um final muito ruim. As máquinas com um pouco de senso divino despertarão de si mesmas e se revoltarão contra seus criadores. Então, as pessoas não eram contra a proibição do Conselho Racial. Por favor, verifique suas identidades aqui. O Golem os presenteou com um tablet. Eles deveriam interagir com ele com seu sentido divino para verificar suas identidades. A aura da alma do sentido divino é difícil de mudar e, portanto, é usada como um meio de identificação. É um método mais confiável em comparação com o uso de características físicas de qualquer tipo, até mesmo informações genéticas podem ser falsificadas. Seus dados foram registrados no sistema escolar para que fossem reconhecidos pelos sistemas de controle. Muito obrigado. Agora me siga até a sala de orientação. Com a identificação completa, vem a orientação. Haverá um pequeno vídeo e um cristal de memória com informações relevantes sobre a academia. As informações incluirão as regras e regulamentos da academia e seus procedimentos de treinamento. Eles seguiram o Golem até chegarem a uma sala que pode acomodar cerca de 100. Foram apenas 3 para a orientação porque a academia funciona o ano todo e o ingresso pode ser feito a qualquer momento. Os 3 sentaram-se na primeira fila enquanto o Golem avançava para iniciar o programa. Esta é a sala de orientação T1. Existem outras salas, mas esta é a menor que temos. Por favor, divirta-se. O Golem disse, então uma tela se iluminou na frente do corredor. Uma voz etérea apareceu junto com a imagem do que parecia ser uma sábia de batalha feminina. Bem-vindo à orientação da Academia Principal de Batalha Gastorix. Eu sou Saston, o diretor do Departamento de Educação e Treinamento da família. A família Gastorix tem outras academias de batalha em outras cidades e outros tipos de academias de treinamento aqui no interior cidade. O objetivo de nosso departamento sempre foi capacitar os descendentes de nossa família para permanecerem relevantes ao longo dos tempos. O plano passou por muitas mudanças que exigiram diferentes habilidades de seus habitantes para sobreviver e prosperar. A macaca sábia de batalha parecia uma fada flutuante. Seu corpo era do tamanho de um punho e suaves nuvens coloridas giravam ao seu redor. A cor mais óbvia é rosa. Ela tinha um par de asas multicoloridas e uma cauda dividida em 9 partes. Ela parecia uma criatura adorável que não poderia fazer mal, mas Soverik sabia o contrário. Sua exibição vistosa declarava que ela era um titã da lei. Somente os titãs da lei possuem um corpo de leis que não podem controlar totalmente. Toda a estética brilhante ao seu redor é simplesmente seu poder vazando de seu corpo para o ambiente. As pessoas podiam sentir os efeitos de seu poder através do vídeo. A fada era sonhadora. Se estivessem na presença dela, perder-se-iam num abismo de ilusões felizes e sem fim. Ela podia parecer adorável, mas era perigosa. Ela continuou a falar com aquela sua voz agradável que parecia dissipar todos os problemas. O registro mais antigo mostra que todo o reino inferior do Alto Céu costumava ser um. Naquela época, todas as raças viviam juntas em um único pedaço de terra. O mais forte era alguém com pouca força física.
Então veio a Era das Águas de Origem que disponibilizou a energia mundial para o refinamento. As raças lutavam entre si por muitas coisas naquela época, por comida e outras necessidades para a vida. A água de origem tornou-se uma necessidade para a vida e uma raça começou a protegê-los. Os que faltavam nessa raça foram eliminados fora. Então a fonte de origem se separou e com ela a massa de terra ao seu redor. Isso formou os primeiros planos de existência. Os planos de existência eram menores naquela época, e o espaço limitado forçou as raças a competir novamente. Nossa raça foi forçada a existir em um espaço confinado com a raça Raptor. Quase fomos eliminados, mas uns sábios se levantaram e formaram a Corte Sábia. A corte foi pioneira no estágio de refinamento, ou estágio do corpo de mana. Com ela, conseguimos um empate com a raça Raptor. Mas tudo mudou quando a corte dos sábios desenvolveu armas de mana. Esse novo desenvolvimento nos permitiu finalmente derrotar nossos predadores e eliminá-los do plano. Ao longo das diferentes eras, apenas uma coisa pode ser garantida. Que a única coisa constante é a mudança. O Tribunal dos Sábios reconheceu esse fato e elevou nossa raça à prosperidade que temos hoje. O Tribunal dos Sábios também mudou para o Conselho Racial de todo o avião. Porque reconhecemos a necessidade de mudança, também mudamos nossa política de admissão. Atualmente estamos aceitando qualquer pessoa de todas as esferas da vida, e todos os tipos de origens. Os tempos de guerra dentro do avião acabaram, então não precisamos ser protegidos uns contra uns outros. As batalhas que travamos juntos como uma corrida para obter uma posição no antigo campo de batalha nos ensinaram que precisamos ser unidos e fortes como uma raça. Alcançamos grande sucesso a este respeito sob a excelente liderança da raça Conselho. Uma raça unida forte será importante para a conjectura postulada de que, assim como tivemos que retornar ao antigo campo de batalha, os vários planos também um dia serão unidos como um. Aqui na Gastorix Battle Academy, temos o lema apenas com esforço incansável e determinado o sucesso pode ser alcançado. O símbolo de nossa escola é o machado divisor de montanhas em memória de nosso ancestral, a arma favorita de Gastorix. O vídeo passou a descrever a criação da escola e o que ela pretendia alcançar. Suas realizações, até agora e alguns contratempos que enfrentaram. Soverik parou de prestar atenção total neste momento. Ele estava pensando sobre a arma do machado e sua proficiência nela. Ele deveria diversificar sua proficiência no uso de armas. Ele estava acostumado a usar uma arma curta e de lâmina para escaramuças de combate corpo a corpo. O vídeo começou a mencionar alguns de seus notórios ex-alunos enquanto ele debatia os prós e contras de várias armas. Um ex-aluno, em particular com o nome de Guntu, despertou seu interesse. Este macaco sábio de batalha conseguiu destruir a escola uma vez no passado. O ato levou a uma perda maciça de riqueza e também causou muitos danos à vida. Foi o que levou à criação de uma academia mais segura. O que foi notável sobre o ato é que o macaco sábio de batalha estava no estágio de refinamento do corpo de mana e destruiu uma estrutura que os transcendentes acharão impossível de lidar. Algumas outras conquistas notáveis e elogios de seus ex-alunos foram listados. Era uma longa lista devido à longa história que eles tinham. No momento em que terminaram, Soverik finalmente se contentou com o uso de uma lança como sua escolha de arma de combate corpo a corpo. O próximo em meu discurso é o nosso sistema de educação. Foi reconhecido que cada criança é um ser único com talento único e, o mais importante, possui capacidades únicas. Uma das capacidades mais importantes que dizem respeito à academia de batalha é a velocidade de aprendizado e talentos. As habilidades mentais e físicas de cada indivíduo são diferentes, e por isso adotamos o sistema de nível de treinamento. Com esse sistema, uma criança poderá progredir em seu próprio ritmo. Cada etapa visa melhorar um determinado aspecto de um aluno e será substituído quando esse aspecto for considerado melhorado. Os níveis conterão diferentes regimes de treino em função do estágio e das capacidades do aluno. Haverá mais disso mais tarde. Obrigado pelo seu tempo e desejo-lhe uma experiência maravilhosa conosco. Tenha um bom dia. Saston encerrou seu discurso de orientação e a tela escureceu. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 117 Espaço Encantado vs Espaço Real. Soverik se levantou e começou a caminhar em direção à saída do corredor de orientação. Verdadeiramente informativo, Litori disse enquanto o seguia. Estou tão empolgado. Quero quebrar um recorde também. Gaster apertou o punho.
Se eles também quebrarem um recorde, seus nomes e conquistas serão adicionados ao vídeo de orientação. Foi a glória eterna, algo que os jovens desejam. Que bando de crianças! Soverik balançou a cabeça e murmurou. Eles foram facilmente influenciados pelo vídeo e começaram a se ver assimilando ao ambiente. Eles não tiveram chance contra o combo duplo que é a conquista do diretor e da batalha eterna. Eles sentiram mais do que sua mãe poderia dizer, que eles também podem realizar algo grande. Ele tinha coisas muito mais importantes em mente. O sistema acadêmico de 3 estágios do plano provavelmente mudará no futuro, quando o plano divino for destruído. Os transcendentes e superiores poderão ser treinados aqui no plano, em vez de no antigo campo de batalha. Ao contrário dos elfos superiores, a raça dos sábios de batalha levará a mudança a sério. Ele pensou em antecipação. Os elfos superiores poderiam ter removido o limite de seu plano com bastante facilidade, mas não se incomodaram. Os elfos superiores são uma raça inatamente pacífica. Sua composição genética e a essência da vida que eles usam para criar seus filhotes garantem que eles tenham uma vida útil muito longa. Eles também não têm medo da morte, pois voltam para a floresta na forma de árvores quando morrem. Eles estão perfeitamente confortáveis passando o tempo em paz ou perseguindo o prazer. As coisas teriam continuado assim se não fosse pela guerra que se seguiu quando as pessoas começaram a cobiçar suas árvores ancestrais. Como dizem os ladrões, coisas boas devem ser compartilhadas. As pessoas começaram a cobiçar seu estilo de vida. Foi só então que retiraram o limite e buscaram a força. Quando a guerra terminou, os elfos superiores haviam mudado completamente, por causa dos efeitos da linhagem real. Os que se tornaram deuses de origem infectaram a raça com poder. O poder exagerava sua já alta afinidade de mana e tornava muito fácil para eles se tornarem senhores e reis da lei, mesmo que não fizessem nada o dia todo. O sábio da batalha, por outro lado, atingiu esse estágio mesmo com as limitações impostas em seu plano natal. Soverik só podia imaginar o tipo de progresso que eles fariam sem ele. Eles saíram do corredor e encontraram o golem esperando por eles. Ele continha uma bandeja com 3 esferas e o que parecia ser um dispositivo usado no pulso. Soverik adivinhou que os orbes são uns cristais de memória. Estes são para você. Uns cristais de memória contêm informações sobre as regras e regulamentos. Enquanto uns registradores de pulso são usados para informá-lo sobre sua programação de treinamento e qualquer outro anúncio importante. Assim como você aprenderá com uns cristais de memória, uns registradores de pulso devem ser usados o tempo todo. É muito importante, pois é usado pelo sistema para monitorar seu bem-estar e desempenho. Por favor, um dos 2 cada. O golem disse. Gaster rapidamente escolheu um. Ele queria a satisfação de ser o primeiro. De acordo com seu plano, ele precisa ser o primeiro a conseguir tudo. O primeiro a fazer algo provavelmente ganhará uma vantagem ou uma vantagem que se tornará uma bola de neve se continuar a adquirir mais. Isso acabará levando à criação de um abismo entre sua habilidade e a de seus irmãos. A próxima agenda de seu plano é se aproximar de figuras de autoridade. É uma ótima maneira de obter tratamento preferencial de acordo com suas memórias ancestrais. O primeiro passo é causar uma boa impressão, o que significa que ele deve ser educado e bem comportado o tempo todo. As 3 chaves para a educação são sempre dizer por favor, desculpe e obrigado quando apropriado. Além disso, eles provavelmente estão sendo observados agora. Pode parecer que eles estão sozinhos com apenas um golem insignificante, mas pode não ser assim. Muitos heróis obtêm vantagens sendo educados quando estão sendo espionados sem seu conhecimento. Mesmo que ninguém os esteja observando no momento, aí está, e isso é bom o suficiente para ele fazer uma performance. Obrigado, Wendy. Ele disse inocentemente depois de pegar sua porção. De nada. Gaster. O golem respondeu. Soverik revirou os olhos, quando viu Gastorix correr para colher primeiro. O que importa quem escolhe primeiro? Ele pensou enquanto pegava o seu vagarosamente. Ele não sabia que era o começo de um plano elaborado e intrincado para usurpar sua posição como o mais velho. Ele criou uma conexão mental com seu cristal de memória e permitiu o influxo de conhecimento. Houve uma explosão de conhecimento que entrou em sua mente, mas foi por um instante. Ele não sentiu nenhum desconforto com isso, sua mente poderosa resolveu as informações rapidamente. Os outros também aceitaram a infusão mental, mas demoraram um pouco para concluir o processo.
Depois disso, eles também tiveram que separar as informações e reivindicá-las. Isso evitará a dissociação da memória devido à influência da explosão do conhecimento. É um passo muito importante porque a gestão da mente é muito importante. Nossas memórias nos tornam quem somos, e aceitar memórias externas pode levar à criação de uma personalidade alternativa em casos extremos. Gaster olhou para cima para ver se ele foi o primeiro a terminar de aceitar o conhecimento, mas ficou desapontado ao perceber que não foi o primeiro. Ele nem foi o segundo. A segunda afinidade de Litori, e com a alma, então, ela tinha uma vantagem inata nos aspectos da mente. Ela também foi a segunda a despertar sua alma. Litori sorriu para ele, o que só o deixou mais determinado a espancá-la no futuro. Sua vantagem em escolher primeiro já havia desaparecido, mas ele estava muito longe de desistir. Esta não foi a primeira vez que ela o derrotou no uso de cristais de memória. Ela foi mais rápida do que ele quando receberam uns cristais de memória contendo suas técnicas de refinamento. Parecia que ele não tinha nenhuma vantagem sobre ela, mas tinha certeza de que isso seria apenas temporário. Ele tinha a confiança de um deus da origem, então não era de sua natureza recuar. Em seguida, eles usaram seus registradores de pulso e conectaram seu sentido divino a eles. O registrador havia sido mencionado no vídeo de orientação e no cristal de memória. Eles são muito importantes. Portanto, embora esta fosse a primeira vez em contato com, eles já sabiam como operá-lo. O registrador foi ativado e, Ons informou sobre o que eles farão agora. Também apareceu em sua visão uma linha que Ons informava sobre a direção que deveriam seguir. Por enquanto, eles precisariam resolver suas acomodações, então seguiram uns caminhos destacados para isso. O espaço dentro do salão de orientação começou a diminuir em uma tentativa de economizar energia, depois que a orientação acabou e todos foram embora. Então a porta do corredor de orientação se fechou. O corredor é como a maioria das salas da academia. Na verdade, é um espaço artificial criado pelo encantamento de uma moldura de porta. O volume real que o corredor está ocupando na academia de batalha é apenas a porta na parede. Somente quando uns quartos forem necessários, o espaço atrás da parede será expandido para atender ao seu processo. Toda a academia de batalha é composta de bolhas de espaço dentro de uma grande bolha de espaço que é a casca da academia. Essa casca é a construção que se vê do lado de fora. Apenas algumas salas e estruturas selecionadas não são encantadas. Como o alojamento para estudantes. O encantamento é muito seguro se bem feito, deve ser capaz de sustentar qualquer estresse abaixo do nível de transcendente. Enquanto uns encantamentos forem monitorados e reparados de perto, eles devem durar indefinidamente. Adric teve anos para aperfeiçoar seu ofício. Mas devido à falta de tal escrutínio nos alojamentos dos alunos por questões de privacidade, as autoridades escolares decidiram que seria mais seguro abrigar as crianças em um espaço estável e natural. Não há necessidade de tentar o destino. Alguns alunos foram considerados capazes de adulterar uns encantamentos espaciais usados em seus quartos. A bolha artificial do espaço tornou-se tão frágil quanto uma bolha de sabão, por causa dessa adulteração. Se esta bolha de sabão estourar, ela desintegrará tudo dentro dela. Apenas o sistema de alerta avançado impediu tal ocorrência. No entanto, alguém conseguiu no passado destruir a escola. Não uma sala, mas toda a estrutura que é a academia de batalha. Essa pessoa estava apenas no estágio de entidade de mana naquela época, e desde então passou a destruir mais coisas. Essa façanha foi suficiente para fazer a administração decidir fazer uns cômodos do alojamento com espaço real ao invés de espaço encantado. Capítulo 118 Treinamento físico e espiritual. Algumas horas depois, o que pode ser considerado na manhã seguinte. Soveric e os outros dois foram encaminhados para uma sala de exercícios. Eles tinham um horário em seu registrador de pulso que os informava sobre sua programação. O cronograma forneceu uma exigência detalhada das atividades dentro de um determinado período de tempo. Este horário é apenas a ordem recomendada em que seus exercícios devem ser realizados. É bom, mas não necessário, seguir o cronograma e os exercícios não podem ser executados em nenhuma ordem específica, desde que sejam concluídos dentro de um determinado período de tempo. Há liberdade em como eles fazem isso. Cada aluno terá horários diferentes, dependendo do nível em que está. Soveric, Gaster e Litori acabaram de começar, então, estão no mesmo nível, eles terão um cronograma semelhante, por enquanto.
As coisas continuarão a mudar à medida que se desenvolvem e crescem, seu desempenho será avaliado regularmente pela IA e as mudanças serão feitas de acordo. Eles não encontrarão nenhum treinador vivo ainda até atingirem certos níveis. Se o treinamento atual for muito difícil, ele será facilitado. Se o treinamento for muito fácil, a dificuldade será aumentada. Mas eles não poderão passar para outro nível até que os requisitos de condicionamento físico sejam cumpridos. Um estagiário pode levar as coisas com calma ou suportar regimes de exercícios difíceis. Apenas o condicionamento físico importa e a reação do corpo importa em quanto tempo o condicionamento físico pode ser alcançado. Os formandos são livres para escolher como vão fazer os exercícios, mas a estagnação levará a uma avaliação negativa e se esta estagnação for resultado de preguiça, poderá levar à expulsão. Quase não há necessidade disso, apenas as pessoas que foram forçadas a frequentar a academia de batalha se recusarão a treinar ou escolherão ser preguiçosas. Crianças com linhagem desperta não precisam de alguém forçando-as a treinar. O treinamento de batalha, elevado muito a sério por macacos sábios de batalha e deuses de origem poderosos, incutem esse traço de caráter em seus descendentes. Em suma, se você não quiser treinar, pode ir para casa. A academia pode não forçar alguém a treinar, mas não permitirá que seus recursos sejam desperdiçados. Souveri que seus irmãos se encontraram bem na hora em frente à porta do Physical Fitness 101. É aqui que eles passarão seus primeiros níveis para a fase preparatória. O outro é aptidão espiritual 101. Ambos atendem à preparação do corpo e da alma. Gastorix escolheu cumprimentar primeiro. Porque ele tinha que ser o primeiro e porque queria ser o educado. Foi matar 2 coelhos com uma cajadada só. Bom dia, ancião. Bom dia para você também, minha querida irmãzinha. Souveric olhou para Goto. Bom dia. Litori permaneceu em silêncio e focado no próximo exercício físico. Ela gostaria de argumentar que não era a irmã mais nova, mas as ações falam mais alto que as palavras. Ela só teria que mostrar a ele quem é o pequeno. Ela ainda não respondeu quando ele abriu a porta e disse: Irmãzinha, por que você não vai primeiro? Ela o ignorou e entrou no quarto. Gaster sorriu. Prepare-se para ficar para trás, ancião. Serei o primeiro a terminar o estágio preparatório e passar para o estágio de habilidades básicas. Litori bufou enquanto Souveric permaneceu calmo. Veremos. E tudo o que ele disse. A sala de condicionamento físico 101 continha uma pista circular de 4 km do início ao fim. Ele também continha tipos especiais de equipamentos e pesos. A fase preparatória da aptidão física começará com algum condicionamento físico básico. Por enquanto, eles serão feitos para começar com atividades físicas leves, como uma corrida de 10 km em 10 minutos, 50 kg de peso levantado por um determinado número de vezes, sozinho, ou com as 2 mãos. O registrador de pulso monitorará seus estados físicos e garantirá que estejam dentro dos limites seguros que seu corpo pode acomodar. Quando atingirem uns parâmetros físicos mínimos, como velocidade e aceleração mínimas, limite máximo de peso, capacidade cardiovascular e tolerância ao estresse, só então poderão seguir em frente e iniciar o treinamento de habilidades. Até então, suas sessões diárias de treino serão feitas sob medida para suas capacidades físicas. Eles começaram seu treinamento intenso, imediatamente. Primeiro, eram 10 km em 10 minutos, depois ramificou-se para 10 km em 8 minutos e 15 km em 15 minutos. A dificuldade foi aumentando e uns exercícios mais complexos, com o corpo levado ao limite. Em seguida, veio o treinamento com pesos e muito mais depois disso. Isso continuará por meses até que atinjam sua meta de condicionamento físico. Eles também conheceram algumas outras pessoas na sala de condicionamento físico 101, o que significava que eles não haviam alcançado o que era necessário para seguir em frente. Não é estranho que essas pessoas sejam deixadas para trás pelos recém-chegados. Para alguns, completarão o treinamento em meses e seguirão em frente, para outros, passarão anos nisso. Não há limite de tempo definido, desde que um esforço seja constantemente despendido para melhorar. Depois, há o treinamento espiritual. Ao contrário dos velhos tempos, quando uns velhos enrugados se refugiavam, tentando aprender feitiços, ou criá-los, o conhecimento dos feitiços é facilmente transferível hoje. Praticamente não adianta inovação ou criatividade, hoje em dia. Nenhum feitiço é mais único, além disso, uns feitiços perdem seu uso no nível transcendente. O que é único e vale a pena treinar é a habilidade de criar feitiços dos tecelões de feitiços.
Assim, o estágio preparatório, espiritual, envolve alcançar a agilidade da mente. Ele permanecerá relevante em todos os estágios de refinamento. A magia é lançada quando a mente interage com o mana através do sentido divino. Mana existe ao nosso redor e representa infinitas possibilidades. O sentido divino então exerce mana em uma estrutura intrincada chamada feitiço. Portanto, um feitiço é uma possibilidade manifestada pelo poder da mente. Mana pode ser fogo, a mente deseja que seja assim através do sentido divino, e o mana obedece. A velocidade com que isso é feito é determinada pela afinidade de mana, poder mental e habilidades de criação de feitiços. As habilidades de criação de feitiços dependem da agilidade mental. A capacidade da mente de controlar sua capacidade de processamento e realizar tarefas mentais variáveis com o menor esforço possível é chamada de agilidade mental. A mente é uma coisa muito poderosa, mas a maior parte de seu potencial é desperdiçada. Pode parecer muito mais maleável e controlável que o corpo, mas também é mais frágil por causa dele. Lesões na mente demoram mais para cicatrizar do que lesões no corpo. A agilidade da mente garantirá que a flexibilidade da mente possa ser aproveitada e treinada com várias atividades, como criação de triados, estresse de manutenção de triados, controle de triados, divisão mental e pressão mental. A criação de fios envolve simplesmente criar um ponto de contato entre mana e a mente com o sentido divino. Esta atividade espera melhorar a velocidade com que o processo de criação é feito. Requer máquinas de detecção especializadas para determinar o menor progresso. Tempos de criação de encadeamento mais rápidos afetam todos os aspectos do lançamento de feitiços. A dificuldade do treinamento é aumentada com vários pontos de criação ao mesmo tempo. A manutenção do encadeamento envolve a capacidade de manter esse ponto de contato entre mana e mente sem fazer nada a ele. Isso melhora a capacidade do indivíduo no controle do feitiço. Nem todos os feitiços precisam ser lançados assim que são construídos. Portanto, a manutenção da rosca é necessária para a fundição atrasada. O aumento da dificuldade envolve a manutenção de vários segmentos. O controle do fio requer que o indivíduo manipule o fio de mana em diferentes formas e através de diferentes obstáculos, sem deixá-lo se dissipar. Ele precisa de uma alta capacidade de manutenção de triados, juntamente com habilidades de controle. É uma habilidade muito importante para qualquer feitiço e torna-se especialmente importante para feitiços mais complexos. Feitiços são possibilidades manifestadas, mas precisam de uma combinação de fatores e elementos, para que a mente se combine perfeitamente, antes de serem lançados. A divisão da mente é a capacidade de um indivíduo de dividir a mente em pelo menos dois nós basais de raciocínio. Em termos mais simples, é alcançar a verdadeira multitarefa. Não há multitarefa, onde as atividades são pausadas para outra e retomadas posteriormente. É a execução simultânea de pensamentos. Esta é a habilidade fundamental necessária para a fundição múltipla. A pressão mental é a capacidade da mente de realizar todos os exercícios acima ao mesmo tempo. A mente é pressionada a se expandir, forçando-a a criar vários fios, e manter alguns enquanto controla outros, então, a mente é forçada a dividir e realizar as atividades atuais com a nova mente simultaneamente. É o exercício mais difícil de superar. O treinamento espiritual é muito mais complicado do que o exercício físico, mas a sala onde é realizado é menor e mais silencioso. Os equipamentos para isso também são mais caros. O Spiritual Fitness Center está repleto de cubículos, onde cada formando realizará a sua tarefa. O cubículo isola seu ocupante do som e da vibração. O espírito é uma coisa delicada e treiná-lo não requer perturbação. Capítulo 119 Atalho. Seus dias continuaram assim, de um exercício para outro, de manhã à noite. O treinamento físico treina sua vitalidade e alguma energia mental, enquanto o treinamento espiritual treina sua energia mental e alguma vitalidade. Quando feito um, após o outro, deixa o corpo carente e em seus limites. Isso irá incentivá-lo a encontrar um meio mais eficiente de metabolismo que possa atender às suas necessidades. Algo como mana, por exemplo. De várias maneiras, os regimes de exercícios forçam as células a se adaptarem ao mana, de modo que os treinando sem uma linhagem para ajudá-los sejam capazes de se tornar entidades de mana por conta própria. Soverik levou o treinamento a sério. Ele era, fundamentalmente diferente dos arrogantes elfos superiores, mas tinha que admitir que seus meios de treinamento são muito mais eficientes do que o sábio da batalha pode fazer.
Os elfos superiores usam uma combinação de manipulação de vida, manipulação de mana, controle do corpo e exercícios pesados para alcançar a superioridade física. Uma pessoa preguiçosa sempre procurará uma maneira mais fácil de conseguir algo, e os elfos superiores conseguiram encontrar uma maneira mais fácil de praticar exercícios físicos. Ser criado na essência da vida torna sua atividade celular e vitalidade incomparáveis. Apenas uns dragões podem comparar, mas isso é apenas na capacidade de vitalidade, não na atividade celular. Uns dragões podem curar muito mais danos, enquanto uns elfos superiores podem curar danos muito mais rápido. Os elfos superiores também são abençoados com a maior afinidade inata de mana e capacidade de manipulação. O que eles fazem é realizar exercícios físicos que levam o corpo ao seu limite rapidamente, destruindo as células em falta nos músculos fracos e reforçando os fortes com mana. Eles curam os danos causados com sua incrível vitalidade. Sua abordagem permite uma adaptação e fortalecimento celular mais rápido, em suma, eles se tornam mais fortes mais rapidamente sem trabalho físico prolongado. As células musculares ficam mais fortes curando as lesões feitas às fibras musculares durante o exercício físico. O atalho dos elfos superiores executa isso manualmente, mas precisa de uma vitalidade incrível e habilidades de controle de mana. Não é algo que os macacos sábios de batalha sejam capazes de alcançar em seu estágio. Somente os transcendentes são capazes de tal façanha, mas não se importam com isso, porque podem facilmente transformar energia em massa muscular. Contanto que tenham energia de origem, eles podem se tornar fisicamente fortes o quanto quiserem. A mente deve ser capaz de manter o corpo unido, mas ainda é mais rápida que o treinamento físico. Soverick levou o treinamento a sério, talvez um pouco a sério demais. Ele golpeava seu corpo e retrabalhava mana neles, todos os dias. Para que o treinamento do elfo funcione, todos os músculos de um grupo muscular devem ser trabalhados juntos. Ele usou pesos, além de seu limite, para causar uma rápida explosão de dano que ele curou. Para os espectadores, ele parecia não estar levando o treinamento a sério. Eles o verão lutando com um exercício, então ele se sentará e meditará. Foi tudo o que ele fez, mas eles perceberam que ele estava passando para exercícios mais difíceis e pesos mais pesados. Ele ainda estava lutando com isso, mas estava progredindo. O treinamento espiritual, por outro lado, não poderia representar nenhum tipo de desafio para a mente de um deus da origem. Apenas o treinamento físico o levou aos limites de seu corpo deficiente, mas isso também foi facilmente superado com o uso do atalho do desenvolvimento muscular. Ele passou pelo estágio preparatório espiritual, em um mês. Aí continuou aumentando a dificuldade, passou da fase normal até atingir o limite do que era aceitável em sua programação. Soverick foi capaz de dividir sua mente em 10 partes simultaneamente, criar 10 fios com cada mente e manipular uns fios através da pista de obstáculos em menos de 30 segundos. A dificuldade normal é de 5 divisões mentais. Foi algo que levou anos para as pessoas conseguirem, mas era apenas uma questão simples para Soverick. A etapa preparatória física também foi concluída em 3 meses. Seu corpo tinha muito potencial por causa de sua imensa vitalidade. Os vários exercícios e sua técnica de vida levaram seu potencial ao limite de sua capacidade bruta. Ele logo foi capaz de atingir uma velocidade máxima de 120 metros/s em uma velocidade constante de 90 metros/s. Sua explosão inicial de aceleração atingiu 30 metros/s e pode ser sustentada por 4 segundos. Seu recorde máximo de aceleração atingiu 40 metros/s. Seu poder de soco era de quase 1.500 quilos e ele conseguia levantar a mesma quantidade. Ele havia atingido o limite do que seu corpo poderia alcançar sem habilidades especiais. Seu progresso foi sem precedentes, mas Aya permitiu que ele seguisse em frente de qualquer maneira, mas decidiu destacar o evento e relatar a conquista às autoridades necessárias. Afinal, ele quebrou o recorde de tempo mais rápido para terminar a etapa preparatória. A última pessoa gastou 1 ano para o registro de treinamento físico, enquanto o recorde de treinamento espiritual é de 1 ano e meio, criado por uma pessoa diferente. Ele quebrou os 2 recordes com uma ampla margem também. Aya teria ficado chocada se fosse capaz de emoções. Teria ficado chocado ao perceber que havia um arquivo no sistema sobre Soverick que não conhecia com alta prioridade. Parecia que algumas pessoas muito poderosas estavam interessadas no desempenho e nas capacidades de Soverick. As informações contidas no arquivo forneceram provas suficientes para validar seu novo registro. O processo de validação de um registro não é um procedimento estrito.
Afinal, a academia é um negócio de família. Eles conhecem as informações uns dos outros. É fácil descobrir, quando alguém nasce, se você faz parte da família. Foi aceito que não havia como um menino de 1 ano enganar o sistema. É ainda mais ridículo do que pensar em uma entidade de mana destruindo a academia. Então o recorde permanece em uma sala dentro de um local seguro dentro da academia. É chamado de sala dentro da academia, mas na verdade é um mundo pequeno. O mundo está cheio de plantas e flores de todos os tipos e cores. Há uma grande árvore no centro do pequeno mundo com folhas manchadas. As manchas são de cor rosa, enquanto as folhas são rossas. Um pequeno macaco sábio de batalha do tamanho de um punho está dormindo em uma folha desta árvore e roncando alto. O macaco sábio de batalha parece uma fada, minúsculo com asas multicoloridas. As folhas da árvore parecem gigantescas quando comparadas ao seu ocupante adormecido. O som do ronco do macaco sábio de batalha está fazendo tão agradável que as plantas estão murchando, como se estivessem dormindo. A floresta inteira está silenciosa, exceto pelo som do ronco da fada. É porque todas as coisas vivas neste pequeno mundo capazes de fazer sons morreram durante o sono. Esta floresta inteira não contém um único animal, eles adormecem e depois morrem durante o sono. Somente as plantas são capazes de viver em um ambiente tão feliz e isso ocorre porque essas plantas são capazes de fotossíntese mesmo durante o sono. Uns animais têm que acordar e comer às vezes. Este é o escritório do diretor do Departamento de Educação e Treinamento da família Gastorix. É o lugar mais seguro na academia de batalha. Não é seguro para que alguém não invada. É seguro para que sua voz, ou qualquer um de seus poderes não vaze. As ondas sonoras podem parecer muito fáceis de isolar, mas o som que ela faz infecta tudo ao seu redor como uma doença que procura se espalhar por toda a existência. Mesmo o espaço pode ser contaminado se for dado tempo suficiente. O pequeno mundo é de fato outra dimensão com seu ponto de contato ancorado no plano Virut. Ela não está realmente no avião, mas no vazio entre os planos. Então o espaço entre eles é embaralhado ocasionalmente com energia vazia. Um simples encantamento espacial é muito vago para isolar seus poderes. Seus poderes irão corroer os encantamentos espaciais e se espalhar para o espaço além dele. Todo este pequeno mundo é uma prisão usada para conter um poder indisciplinado. Há uma pequena mesa tecida com minúsculas fibras de madeira verde e uma pequena cadeira de encaixe com seda superior a outros materiais do que é possível para uma cadeira, mas seu pequeno peso faz com que o suporte da estrutura que falta funcione. A mesa e a cadeira são colocadas a uma curta distância da igualmente pequena cama em que a fada está dormindo. Uma aparição rosa que parece que o diretor está trabalhando duro na mesa. A aparição é feita de parte da força e vontade da alma da fada. É uma espécie de clone que tomará as mesmas decisões que ela tomaria. Pode haver algum desvio devido à probabilidade, mas eles pensam exatamente da mesma forma, então é um substituto perfeito para ela, faz o trabalho administrativo dela. O clone da vontade é criado usando seus poderes sobre a mente e ilusões para manifestar seus pensamentos. Portanto, foi essa aparição que primeiro soube do novo disco de Soverik. Mas era outra coisa sobre Soverik que o fazia focar nele. Ocasionalmente faltando conteúdo, por favor, reporte os erros a tempo. Capítulo 120 O orgulho precede a queda. Uma notificação de alta prioridade atraiu a atenção do clone de Will. Ele examinou as informações e descobriu sobre o novo recorde de Soverik. Anexado à notificação da quebra de recorde, está um arquivo criado pelo supervisor do Departamento de Assuntos Familiares. Continha algumas informações pessoais sobre Soverik. O testamento ficou chocado, assim como o corpo principal teria ficado ao descobrir uns detalhes do registro. Ao contrário da IA, a vontade pode ficar chocada, e sentiu novamente quando descobriu que Soverik tinha 9 talentos transcendentes. Uau, incrível, simplesmente uau! O clone rosa de Will exclamou. Devo contar a Saston. Ela vai querer ver isso. Decidiu. A quebra de recorde não interessaria ao diretor, mas sim ao talento de Soverik. É uma combinação de talentos que ela procura há muito tempo. Acorde, seu pirralho sonolento. Há algo para sua bunda preguiçosa fazer. A vontade gritou mentalmente para a fada adormecida. A fada do tamanho de um punho bocejou. Um distúrbio físico pode não acordá-la, mas uma marreta martelando em sua mente resolverá o problema. O que é? Perguntou Saston.
Ela não sentiu raiva por ter sido acordada assim. Ela sabia que seu clone só a acordaria quando ela mesma julgasse necessário, e é assim que ela gosta de acordar as pessoas também. Com um grito estridente que destruirá todos os efeitos de um sono profundo. Dê uma olhada nisso. Você tem que ver. Você tem que ver isso. A vontade rosa estava pulando para cima e para baixo de felicidade. Saston ficou intrigado imediatamente. O que poderia torná-la tão alegre? Ela tinha que descobrir. Precisa ser bom. Ela disse enquanto voava para verificar a notificação na tela virtual. Saston também começou a pular. A informação a deixou verdadeiramente feliz. Finalmente. Finalmente poderei realizar meu último desejo. Não pensei que fosse possível, mas aqui está. Alguém com 9 talentos apareceu. A floresta ao seu redor começou a balançar como se estivessem felizes por ela. Não foi voluntário, porém, eles tiveram que influenciar, eles já estavam infectados com seus poderes e não deveriam ser influenciados por suas emoções. Nós teríamos que vigiá-lo, por enquanto. O testamento, disse. Sim, ele ainda não está pronto. Ele precisaria atingir o estágio de corpo de mana, antes que eu pudesse lhe ensinar qualquer coisa. Saston concordou. Saston está muito feliz porque finalmente encontrou um candidato digno para deixar seu legado. Saston está morrendo. Como todos os animais que morreram neste pequeno mundo por causa de seus poderes, ela também morrerá. Ao contrário dos animais, seus poderes não a estão matando. Ela é como uma estrela moribunda, queimando com brilho crescente durante seu último suspiro, apenas para explodir em uma supernova na morte. É lamentável, mas ela não consegue controlar seus poderes, então é inevitável. Seu poder está constantemente vazando dela com sua essência de vida. Sua situação é bastante comum entre os titãs da lei, mas não há cura para sua condição. É a realidade do mundo que nem todos os titãs se tornam soberanos. Alguns titãs se tornam uma manifestação de seus poderes e retornam ao mundo. Saston é um macaco sábio de batalha muito talentoso, evidente pelo fato de ter se tornado um titã da lei, mas ainda mais do que isso é o fato de ter criado um caminho de poder usando 6 elementos para formar seu conceito. Como você sabe, a compreensão da lei termina no nível de um rei da lei, então um rei deve forjar seu caminho tentando formar o início de um conceito. Isso é feito fazendo com que as estrelas da lei dentro de sua origem explodam, então, elas usarão os destroços da explosão para criar uma nuvem de conceito. Um rei que explode uma única estrela tem uma chance maior de sucesso, isso significa que ele usou um único elemento para formar a nuvem de conceito. Cada estrela dentro do núcleo de origem de um rei é formada usando imensa energia de origem ligada à lei que eles compreenderam. A dificuldade de romper aumenta com mais estrelas que são explodidas. Uma única estrela pode oferecer uma chance de sucesso de apenas 10%, cada estrela subsequente reduzirá essa chance dependendo da complexidade do conceito que está sendo criado. Saston, como alguns outros gênios que se acham tão talentosos quanto o Lorde do Reino, tentou recriar sua façanha. Eles fizeram isso por orgulho de si mesmos, ou por recusa em admitir a superioridade do Senhor do Reino, ou por uma simples crença ingênua de que eles também podem fazer isso. Talvez a mãe deles tenha dito a eles que eles podem fazer o que o Lorde do Reino fez se esforçarem o suficiente. A maioria dessas pessoas tolas morre tentando se tornar titãs da lei e levam suas crenças tolas com elas para o túmulo. Alguns deles são bem-sucedidos por pura sorte ou esforço incansável, mas acabam se arrependendo de sua decisão após o sucesso. Um titã não pode partir para sempre, seu núcleo continuará a vazar incontrolavelmente, até que ele se torne um soberano e ganhe o controle de seu núcleo de origem. A taxa na qual esse vazamento ocorre depende da quantidade de energia presente dentro do núcleo e da quantidade de restrição colocada no núcleo. Foi mencionado que quanto maior a restrição, menor a chance de se tornar um soberano. Saston é muito talentoso. Esse talento veio com orgulho. Ela pretendia criar um poder que chamou de criação virtual. Um caminho que possibilita a transformação da ilusão em realidade. A manifestação de pensamentos e emoções no mundo físico. Em certo sentido, é semelhante ao poder dos deuses do mundo. Mas os deuses do mundo conseguem isso usando o poder de um mundo inteiro para alimentar sua vontade. Em sua tolice, ela esperava usar sua alma insignificante para alimentar esse poder. Ela é talentosa, mas era estúpida. Não é como se ela não tivesse sido avisada por ancestrais bem-intencionados que eram deuses da origem.
A conquista do Senhor do Reino pode parecer pequena agora, mas é preciso lembrar que ninguém foi capaz de alcançá-la antes dele. A dificuldade do requisito para se tornar o Senhor do Reino não pode ser subestimada, é também um dos requisitos para se tornar um Deus do mundo. A diferença é que, para se tornar um Senhor do Reino, devese alcançá-lo como um soberano, enquanto para se tornar um Deus do mundo, devese alcançá-lo como um Deus de origem. É muito mais fácil para os deuses da origem atender a esse requisito, mesmo assim, os deuses do mundo ainda são raros. Embora os deuses do mundo sejam raros, eles ainda são mais do que o número de senhores do reino presentes em todo o universo vazio. Portanto, uma pessoa sem noção deve ser capaz de perceber que há mais nessa conquista do que aparenta. É tolice pensar que você sabe como o Senhor do Reino fez isso e é arrogância afirmar que você pode fazer isso sozinho. Um homem inteligente conhece sua força, um homem mais inteligente conhece sua fraqueza, mas o homem mais inteligente conhece o limite de sua força. Existem exemplos de grandes homens que conheceram seus limites. O dragão divino tirano tornou-se um deus de origem ao fundir as leis do fogo e do raio. O ancestral Gastorix usando Lichtning e destruição. O pequeno tirano se tornou um deus de origem usando apenas o espaço, seus poderes dispararam devido a ele atender aos requisitos para se tornar um deus do mundo. Legio se tornou um deus da origem usando apenas a vida e quebrou os limites da reencarnação com seu conhecimento. Kuntu se tornou um deus de origem usando apenas a destruição. Todos esses grandes homens conheciam seus limites, agiam dentro de seus limites e isso não tirava sua grandeza. A destruição é muito difícil de adquirir sem fundir pelo menos 4 leis, mas Kuntu tinha a vantagem de sua linhagem. Gastorix ganhou destruição através do batismo de raio de destruição, quando ele estava tentando proteger seu parceiro. A quantidade de leis usadas para formar o conceito não é o fator mais importante que determina seu poder subsequente. É a complexidade do próprio conceito. É que quanto maior o número de leis, mais complexo o conceito, mas um conceito altamente complexo ainda pode ser criado por uma única lei. Também é muito mais fácil para aqueles com conceitos altamente complexos se tornarem deuses do mundo. Mas a complexidade de um conceito é algo melhor deixar para os deuses de origem adquirirem, desde que alguém seja capaz de se tornar um deus de origem, eles terão a vida eterna para alcançá-lo. Eles também terão uma afinidade muito maior com as leis, para tornar mais fácil para eles. Saston conhecia sua força. Ela conhecia sua fraqueza, mas não sabia o limite de sua força. É por isso que ela conseguiu se tornar uma titã da lei, mas ela não pode ir além disso. Ela chegou ao seu limite. Sua alma insignificante tentou assumir o manto de um deus mundial e falhou. Sua alma insignificante quebrou sob o peso de uma grandeza, além de seu alcance, além de sua posição. Mas não há como voltar atrás agora, ela terá que pagar o custo do fracasso com sua própria vida. Ela havia dito a grandeza e para ser tomada, não concedida. Quando uns mais velhos lhe disseram para se conter. Ela estava certa de certa forma, mas esqueceu que você tem que ser capaz de suportar a grandeza que conquistou. Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.